Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar das 54 importantes causas do fracasso. Se você não quer ser uma pessoa fracassada, então ouça essas 54 causas para que você não pratique elas, para que você seja uma pessoa de sucesso. E essas causas, ela foi extraída desse livro aqui, o livro de Napoleão Hills. Você pode realizar seus próprios milagres. Esse livro é uma benção, esse livro é maravilhoso. E se eu fosse você, eu já tratava de adquirir esse livro e ler ele, porque ele é muito bom. E nós vamos falar hoje sobre essas 54 importantes causas do fracasso. Primeira causa: o hábito de ir ao sabor das circunstâncias, sem metas ou objetivos definidos. Nós precisamos ter metas para a nossa vida, ter objetivos. Tem pessoas que ela vai levando a vida, empurrando a vida com a barriga. Ela não tem meta, ela não tem propósito, ela não tem objetivo de vida. Ela não sabe nem por que ela acordou, nem por que ela levantou. Mas antes de continuar aqui, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, eu sou Arivan Pereira, sou terapeuta emocional e aqui nesse canal eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta e eu trago assuntos sobre desenvolvimento espiritual e emocional. E também todos os dias de segunda a sábado eu faço live com estudo da palavra de Deus, porque eu também sou cristã e eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus e eu faço live todos os dias. Logo mais, daqui a pouquinho, eu vou fazer a próxima live de hoje e nós vamos estar estudando a Bíblia. Mas agora vamos nos ater aqui nessas causas que causam fracasso na vida das pessoas. Então, a primeira é o hábito de ir ao sabor das circunstâncias sem metas ou objetivos definidos. Segunda causa é hereditariedade física desfavorável inata, né? Tem pessoas que têm uma hereditariedade. Terceira causa, curiosidade intrometida relacionada a assuntos alheios. Tem pessoas que ela tem uma curiosidade de se intrometer em assuntos alheios, assuntos que não lhe diz respeito, e isso nos leva ao fracasso. Quarta causa, falta de um objetivo principal definido como meta de vida. Ou seja, nós temos que ter uma meta na vida, um objetivo claro. Quinto, instrução inadequada. A pessoa que não busca se instruir, ela vai fracassar. Sexto, falta de autodisciplina, geralmente manifestada por excesso na comida, na bebida e no prazer sexual e por indiferença em relações a oportunidades e autoprimoramento. Então, essa aqui é a sexta causa do fracasso. Sétima, falta de ambição para almejar além da mediocridade. Tem pessoas que ela fala, não, para que eu vou estudar? Para que eu vou me formar? Para que eu tenho o que eu comer, o que eu beber e o que eu vestir tá ótimo, tá bom? Ela vive uma vida medíocre. Isso leva a pessoa ao fracasso. Oitava, má saúde, geralmente devido a pensamentos errados, dieta inadequada e falta de exercício físico. Então, quando a pessoa não cuida da saúde física, mental e emocional, ela vai fracassar na vida. Nono, influências ambientais desfavoráveis
durante a infância. Dizem que as bases principais do caráter estão bem formadas no indivíduo por volta dos 7 anos de idade. Então, quando uma criança nasce, cresce em um ambiente ali desfavorável, a tendência dela é fracassar. Mas muitas crianças viveram uma vida ali num ambiente desfavorável, mas depois que cresceram, se levantaram e venceram, deram a volta por cima e hoje são pessoas de sucesso. 10ª, falta de persistência em levar a cabo o que começou. O que tem de pessoas que começam as coisas e não terminam, e isso leva a pessoa ao fracasso. 11. Atitude mental negativa como um hábito fixado. Tem pessoas que as atitudes dela mental são todas negativas. Ela só pensa no negativo. Tudo dela é ruim, não tem nada de bom. Isso aí leva ao fracasso. 12. Falta de controle sobre as emoções do coração. A pessoa que não controla as suas emoções do coração, ela vai fracassar. 13. Desejo de obter algo à troca de nada, geralmente manifestado no hábito do jogo. Muitas pessoas, elas gostam de ter alguma coisa sem ter que dar nada em troca. O hábito de jogar, por exemplo, é pessoas que gostam de ganhar dinheiro fácil. E aí elas correm para o jogo. Tem pessoas que é viciada nos jogos e ali ela vai cada vez mais fracassando na vida. 14. Fracasso para chegar a decisões prontas e definitivamente e ater-se a elas depois de tomadas. Ou seja, quando a pessoa ela não toma as decisões certas, ela acaba ali fracassando na vida. 15. Um ou mais dos 7 medos básicos. Existem 7 medos básicos na vida. E quando a pessoa ela se deixa dominar por esses medos, que isso aqui é um assunto para um outro vídeo, ela acaba fracassando na vida. 16. Escolha errada do parceiro no casamento. Esse aqui é um dos motivos que leva muitas pessoas a fracassar na vida. Ninguém escolhe o pai, ninguém escolhe a mãe, nem os irmãos. Mas o parceiro, a pessoa com quem você vai se casar, com quem você vai viver o resto da sua vida, tem que ser uma pessoa bem escolhida, mas tem pessoas que ela não escolhe. A primeira pessoa que aparece na vida dela, ela já se relaciona, ela já se junta, ela se casa, ela não examina, aí depois vem o arrependimento, aí depois vem as consequências e muitas vezes a pessoa ainda quer colocar a culpa em Deus. Então, casamento é coisa séria. A pessoa precisa de estar bem direcionado, de examinar bem para ver se é realmente essa pessoa que você está disposto a passar o resto da sua vida ao lado dela, porque o casamento é até que a morte os separe. 17. Excesso de cautela nos relacionamentos profissionais e de negócios. Quando a pessoa ela não tem cautela nos relacionamentos, nas profissões e nos negócios, ela tende a fracassar. 18. A ausência de todo tipo de cautela. Quando a pessoa não é cautelosa em todas as áreas da vida dela, ela vai fracassar. 19. Escolha errada de sócios nos negócios ou nas atividades profissionais. Tem pessoas que se associam com qualquer pessoa, não examina e ali depois ela vai fracassar na vida. 20. Escolhas erradas da vocação ou total negligência em fazer uma escolha. A pessoa, ela, principalmente quando é jovem, né? Ela não sabe o que ela quer ser na vida, o que ela vai fazer da vida. Talvez não teve uma orientação dos pais.
os responsáveis por ela não orientou, e ali ela não escolhe a vocação dela da forma correta, ela escolhe ali de uma maneira errada, ela negligencia e ela acaba fracassando na vida. 21. Falta de concentração do esforço na tarefa em mãos e em determinado momento. Quando a pessoa ela não se concentra, não se esforça nas tarefas que ela está fazendo, ela vai fracassar. Quando uma pessoa não faz uma tarefa bem feita, ela vai ter que fazer de novo. Ou seja, uma pessoa que é preguiçosa, que é relaxada, ela acaba tendo que trabalhar mais e ela acaba tendo fracassos na vida. 22. Hábito de gestos indiscriminados, sem controle de orçamento, hábitos de gastos indiscriminados, sem controles de orçamento, de renda e despesa. Quando a pessoa gasta o dinheiro de qualquer maneira, quando ela não tem uma disciplina, quando ela não tem um controle nas finanças, ela vai fracassar. 23. Fracasso em administrar e usar o tempo de maneira mais vantajosa. Tem pessoas que vivem dizendo que não tem tempo, vive sem fazer nada. Mas Deus, ele é justo, ele deu 24 horas para todo mundo. E se você não saber administrar bem o seu tempo, fazer o cronograma do que você vai fazer durante o seu dia, você acaba se perdendo no tempo e você acaba ali o dia passando e você não faz nada. Então, olha só, fracasso em administrar e usar o tempo da maneira mais vantajosa. 24. Falta de entusiasmo controlado. A pessoa que não tem pessoas que vivem desanimada, ela não tem entusiasmo na vida e isso leva ao fracasso. 25. Intolerância, uma mente fechada, baseada particularmente em ignorância ou preconceito relacionados a assuntos religiosos, políticos e econômicos. Olha só, quando a pessoa ela é intolerante e tem a mente fechada, baseada particularmente na ignorância ou preconceitos relacionados à religião, política e economia, essa pessoa ela vai fracassar. Infelizmente, tem pessoas que ela tem a mente fechada para religião, para assuntos religiosos, para política e economia. E isso leva a pessoa ao fracasso. 26. Fracasso em cooperar com os outros em espírito de harmonia. Tem pessoa que tem dificuldade em trabalhar em equipe. E isso leva a pessoa ao fracasso. 27. Posse de poder ou riqueza não baseada no mérito ou não merecidos. Hein? As pessoas que ela quer ter riqueza, mas ela não quer fazer por onde, ela não quer se esforçar, ela vai ser uma pessoa fracassada. 28. Falta de espírito de lealdade, aqueles a quem a lealdade é devida. A pessoa que não é leal, aquela pessoa que ela devia ser leal, ela vai fracassar na vida. 29. Egotismo e vaidade fora do controle. Isso leva a pessoa ao fracasso. 30. Hábito de formar opiniões e construir planos sem baseá-los em conhecimento em primeira mão ou nos fatos necessários. Né? Tem pessoas que elas formam a opinião delas, mas ela não tem um conhecimento, ela não busca conhecer aquilo, ela tem uma opinião formada sem nem conhecer do que ela está falando. Isso leva a pessoa ao fracasso. 31. Falta de visão e imaginação suficiente para reconhecer oportunidades favoráveis. Tem pessoas que ela não tem visão
e ela não tem a imaginação suficiente, então vem as oportunidades favoráveis para a vida dela, mas ela não tem o discernimento e isso leva ela ao fracasso. Falta de vontade de ir além na prestação de serviço. Pessoas que prestam serviço, mas ela faz aquele serviço de qualquer maneira, ela não se especializa, ela não faz como diz o nordestino, ela não capricha naquilo que ela está fazendo, ela vai fracassar. 33. Desejo de vingança por ofensas reais ou imaginárias por parte de outro. Tem pessoas que ela quer se vingar a ofensa do outro e isso leva ela ao fracasso. 34. Hábito de conversar em termos vulgares ou blasfêmios. Tem pessoa que só abre a boca para falar palavras vulgares, para falar palavrões, para blasfemar, para murmurar e isso leva a pessoa ao fracasso. 35. Hábito de se entregar a fofoca negativas sobre o assunto de outras pessoas. As pessoas que gostam de fofocar da vida dos outros, espalhar fofocas, essas pessoas elas vão fracassar. 36. Atitude antissocial em relação a autoridades constituídas de governo. Pessoas que ela não tem uma atitude social com relação às autoridades, aos governos, fala mal dos governos, essa pessoa vai fracassar. 37. Descrença na existência da inteligência infinita. Tem pessoas que duvidam da inteligência infinita, tem pessoas que duvidam que existe um ser superior a ela. E isso leva a pessoa ao fracasso. 38. Falta de conhecimento sobre como dedicar-se à oração de modo a obter resultados positivos. Ou seja, pessoas que não têm uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus, com o seu Criador, ela vai fracassar. 39. Fracasso em beneficiar-se do conselho de outros, cuja experiência muitas vezes é necessária. Pessoas orgulhosas, pessoas que não aceitam o conselho de ninguém, essa pessoa ela vai fracassar. 40. Desleixo no pagamento de dívidas pessoais. Pessoas que não têm responsabilidades. Pessoas que não se preocupam em pagar suas dívidas, em pagar suas contas. Essa pessoa ela vai fracassar. 41. Hábito de mentir ou modificar indevidamente a verdade. Pessoas que gostam de mentir vão fracassar. Hábito de fazer crítica onde não foi solicitado. Infelizmente tem pessoas que gostam de fazer crítica sem ser solicitado, pessoas que gostam de dar opiniões aonde não foi chamado, pessoas que têm o hábito, uma crítica construtiva. Essa pessoa, ela vai fracassar. Ultrapassar o limite de endividamento. Pessoas que vivem endividada vai fracassar. 44. Ganância por bens materiais de que não necessita. Hein? Tem pessoas que ela é uma ganância, quanto mais ela tem, mais ela quer ter mais e ela não necessita daquilo. E se ela é gananciosa, ela vai fracassar. 45. Falta de autoconfiança para a realização dos objetivos escolhidos. Pessoas que não têm autoconfiança, ela vai fracassar também. 46. Alcoolismo ou consumo de narcóticos. Pessoas que se envolvem em vícios, vai fracassar. Excesso no hábito. Fumar, especialmente ao fumar um cigarro atrás do outro, vai fracassar. Hábito de leigo, de atuar como seu próprio advogado
em contratos e questões leigas. Pessoas que não entendem do negócio, não entendem das questões, mas ela tem dó, ela não quer contratar um advogado, ela quer resolver as questões sozinhas e ela vai fracassar por causa disso. 49. Hábito de endossar promissórias de outros quando o risco não é justificado. Vai fracassar. 50. Hábito da procrastinação. Deixar para amanhã o que deveria ter sido feito anteontem, né? Tem pessoas que elas vivem procrastinando, ela fica empurrando com a barriga, depois eu faço e não faz, ela vai fracassar. 51. Hábito de fugir de circunstâncias desagradáveis em vez de dominá-las. Pessoas que se vê diante de uma situação difícil, desagradável, ao invés dela enfrentar, ir lá e resolver, ela foge. Então essa pessoa ela vai fracassar. 52. Hábito de falar demais e ouvir menos. Nunca se aprende nada enquanto se fala, mas sempre se está no caminho do aprendizado ao se ouvir quando os outros falam. Né? Tem pessoas que ela não sabe ouvir, ela só quer falar e não ouve o que o outro tem para dizer, não ouve o que o outro tem para ensinar. Ela acha que não precisa aprender nada, que ela já sabe tudo, ela acha que ela é a dona da verdade. Essa pessoa ela vai fracassar. Já diz um ditado que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para nós ouvirmos mais e falarmos menos. Mas tem pessoas que falam mais do que a boca. Então, se você fala mais do que a boca, a tendência é fracassar. 53. Hábito de aceitar favores dos outros sem retribuir. Tem pessoas que só pensam nela, só pensa em querer favor, mas não quer retribuir com nada. Essa pessoa vai fracassar. 54. Desonestidade intencional nas relações profissionais e de negócios. Né? Tem pessoas que ela não é honesta nos negócios, nas profissões, né? Pessoas que têm um horário para cumprir, ela foi contratada para entrar no trabalho aquele horário, mas ela sempre chega atrasada, sempre está dando uma desculpa. Se cada um dia morre um, né? Cada um dia acontece uma coisa, a pessoa que chega atrasado no encontro marcado, ela está roubando o tempo do outro e essa pessoa vai fracassar. Eu já vi história de pessoas que perderam grandes oportunidades por não chegar no horário marcado. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, reassista esse vídeo mais uma vez e não pratique isso que foi falado aqui, para que você não venha a ser uma pessoa fracassada, para que você seja uma pessoa de sucesso. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.